reconciliação com a família. Como é importante nós tocarmos nesse ponto da nossa vida espiritual, como é importante nós meditarmos sobre isso, porque a família é fundamental na vida de todo ser humano, não só no período da nossa infância, quando nós somos crianças, mas todos nós, ao longo da nossa vida, nós temos necessidade da família, porque a família para nós, ela é o berço das relações. A família para nós é fundamento de todas as relações. Tudo se baseia na família. Tudo parte da nossa experiência familiar, até mesmo quando nós nos dirigimos, por exemplo, a Deus Pai. Se essa palavra Pai, ela me causa estranheza por causa do meu contexto familiar, de um pai que talvez não me amou da maneira como eu esperava, não me aceitou da maneira que eu esperava, isso pode ou não causar sérios problemas? Sim, pode. Eu posso conceber a ideia de um Deus Pai castigador, punitivo, que prefere alguns filhos e outros não. Isso pode causar uma complicação. Então, as nossas relações familiares, elas precisam de reconciliação, elas precisam serem curadas, elas precisam ser curadas em Deus, para que nós possamos deslanchar. E olha, que nós, inclusive no nosso contexto de igreja, nós tomamos do vocabulário familiar muitas palavras, verdade ou não? Sim. Por exemplo, você com uma pessoa mais nova do grupo, você pode muitas vezes chegar à conclusão e dizer para aquela pessoa: você é como uma filha para mim. Quem é que já viveu essa experiência? Como é que você chama, Ângela, as meninas que estão perto de você? Filhas. E como é que as meninas te chamam? Tia Ângela. Talvez você já tenha vivido a experiência de também o contrário, você dizer para alguém: nossa, você é como uma mãe para mim, você é como um pai para mim, porque a referência que a gente tem é sempre familiar. Você pode ter tido também a experiência de dizer para quem está do seu lado aí, ó: nossa, você é como uma irmã para mim. Parece que nós nascemos, né, do mesmo ventre, parece que fomos geradas juntas. Você parece uma irmã minha. Quem já viveu isso, levanta a mão. É normal, porque às vezes nós cultivamos com essa pessoa aí o afeto que nós gostaríamos de cultivar com a nossa irmã biológica, a nossa irmã de sangue. É só um momento, aí você já fecha a boquinha, tá? Fala e fecha, rapidinho. É importante isso aqui. Quantos de nós, na experiência do movimento Mães que Oram pelos Filhos, já não chegou à conclusão e disse: nossa, tem um clima de família aqui, não é? É um clima de família no grupo, que a gente pode dizer, a gente pode se expressar, a gente pode partilhar das nossas dores, das nossas tribulações, falar das situações difíceis que nós vivemos com os nossos filhos. Então o movimento Mães que Oram pelos Filhos é uma família para mim. Quem já disse isso, levanta a mão. Pois é normal que isso aconteça. Perceberam que nós pegamos emprestado da família, não é? Todos os elementos. Gente, na vida religiosa, as freiras, os monges que vivem juntos, fazem o que nós chamamos de vida fraterna. De onde que nós pegamos isso? Foi do nada? Foi da família. As nossas relações eclesiais na igreja, elas buscam também da família esses elementos. Por isso que é importante, repito,
que os nossos relacionamentos familiares, eles estejam curados. Porque se você tiver problema com a sua irmã biológica, também pode acontecer que no grupo você não vai suportar aquela irmã de comunidade, aquela irmã do grupo, porque talvez ela tenha características tão parecidas com a sua irmã biológica, ou tão parecidas com a sua mãe, que quando ela abre a boca parece, pelo amor de Deus, parece a minha irmã falando. Meu Deus, parecia a minha mãe falando agora. Quem já viveu isso aqui? Levanta a mão. As outras estão tudo santas, graças a Deus, nunca aconteceu. Olha que maravilha, né? Eu sempre gosto de encontrar as mães santas, porque tem gente, né? Tem gente que nunca passou, está tudo curado já, glória a Deus, né? Mas nós ainda pecadores, né? Vamos levantando a mão porque acontece. Então, é uma necessidade a reconciliação das nossas relações familiares. É uma necessidade. Nós precisamos tocar em determinados pontos, tocar em determinados assuntos que muitas vezes são dolorosos para nós por causa da nossa história, mas é uma necessidade nós mexermos nisso para Deus curar, para Deus reconciliar. E eu gosto, quando eu falo para as mães, de não ficar pensando em você, só no seu relacionamento, você e seu filho, né? Porque você não é só o relacionamento, você e seu filho, não é? O movimento Mães que Oram pelos Filhos vai dar para você também a possibilidade de uma reconciliação geral, com toda a sua história, porque você é uma filha de Deus, você é alguém que precisa de conversão, você é alguém que precisa se reconciliar com algum membro da sua família. E aqui a gente poderia dizer, a mãe, você como mãe, mas na sua relação com a sua mãe. Você já parou para pensar que pode ter alguma coisa que você precisa se reconciliar com a sua mãe biológica? Você como esposa, com o seu marido, você como filha, você como irmã. Quantas mães no movimento que tem a necessidade de uma reconciliação com as irmãs de sangue, gente, com os irmãos de sangue. Você com a sua sogra, você, só estou ouvindo aqui, ó, a risada aqui de canto, ó. Veio daqui. Você com a sua sogra, você com a sua nora, você com a sua nora, você com a sua cunhada, com o seu cunhado, você com a sua tia, com as suas tias, com seus primos, você com a sua avó, você com seus netos, ou até mesmo você com a sua madrasta. Talvez você não foi criada pela sua mãe biológica, e você precisa se reconciliar com essa pessoa que criou você. Perceberam que o negócio é muito amplo? Falar de reconciliação com a família é ter a coragem de abrir o leque, é ter a coragem de ver todos os membros da sua família nos olhos de Deus agora, e reconciliar-se com eles, porque é preciso para que vocês sejam um bom testemunho de Cristo, para que você seja um sinal de alguém que é reconciliada, que não deve nada. Então hoje, ao meditar sobre isso, comece a rezar por aquelas pessoas dentro desse leque que o padre falou, da sua família, que talvez o relacionamento não esteja 100%, ou que tenha ficado coisa para trás no passado. É hora de tirar isso daí de dentro, é hora de arrancar isso daí de dentro. Padre, dói, só de só falar, tem coisas que eu gostaria de apagar da minha história, mas não tem jeito, minha filha, não tem jeito. Nós temos que enfrentar a nossa história, nós temos que olhar para ela
com o olhar misericordioso de Deus e nos reconciliar com cada um desses benditos membros da nossa família. É importante ou não? É, gente, é importante, porque como eu disse, nós estamos na igreja, nós estamos nos relacionando aqui uns com os outros, e se não tiver curado lá, a gente pode repetir a mesma coisa de lá aqui, e aí causar transtorno na vida dos outros, causar transtorno na vida das nossas irmãs de comunidade, de caminhada. Então, a partir desse ponto de introdução, eu queria pegar um exemplo da Sagrada Escritura, um exemplo, tem muitos, que fala sobre esse movimento de reconciliação familiar. Já ouviu falar na história do José do Egito? Já? Ah, que ótimo, já estão afinadas. Inclusive no livro, né? O livro traz o exemplo bíblico da história de José do Egito. Interessante que antes de pegar um trecho do texto, eu queria dizer para você que esta reflexão sobre José do Egito, ela nos dá a capacidade de pensar da seguinte forma: a nossa história não começa em nós e não acaba em nós. A sua história não começa em você. Repita assim, compadre: a minha história não começa em mim e não terminará em mim. Essa afirmação é importante. Por que eu digo isso? Porque eu, por exemplo, por muito tempo, eu cobrei demais o meu pai a parte afetiva. Meu pai é um homem criado na roça, é um homem muito seco, e eu cobrei durante muitos anos o meu pai de não ser nada afetuoso, não saber abraçar, não saber dar um beijo, né? Não saber dizer que ama, não ter expressões de afeto. O meu pai, ele sempre teve um amor efetivo. O amor efetivo nunca deixou faltar nada em casa, foi sempre um bom pai, honrado, nunca foi de bebida, nunca foi de jogos, nunca traiu a minha mãe, foi um homem muito honesto. Então, meu pai sempre teve em relação a mim um amor efetivo, mas não um amor afetivo. E aí, a minha posição era sempre cobrança, 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 dizendo inclusive que todos os meus problemas afetivos, os meus complexos, era por culpa do meu pai. Até que, experimentando o amor de Deus, até que, fazendo a experiência do encontro pessoal com Cristo, eu comecei então a ir atrás do coração do meu pai, da história do meu pai. E indo ao encontro da história do meu pai, eu me envergonhei, porque eu fui cruel com meu pai, eu fui injusto com meu pai, eu cobrei do meu pai o que ele não tinha recebido do pai dele. Só para exemplificar, o meu pai com 9 anos de idade, uma criança de 9 anos de idade, candeava boi, tocava boiada. Uma criança de 9 anos de idade, cortava capim para dar para a vaca, tinha que trabalhar duro no campo. Como é que essa criança, ela absorveu elementos da afetividade para poder passar para mim? Ele me contou inclusive que a mãe dele, a minha avó, na hora de punir os filhos, amarravam eles num tronco e descia a vara, de bater até tirar sangue. Uma coisa, pensem vocês, a vergonha que eu senti quando entrei na história do meu pai, quando entendi que a minha história não começava em mim, mas também não começava no meu pai, ia para o meu avô, e se eu fosse atrás, certamente eu ia encontrar o meu tataravô, meu tataravô, e isso não ia acabar nunca. Mas alguém tinha que se reconciliar, alguém tinha que quebrar isso,
Alguém tinha que ser o ponto de corte. Alguém tinha que abrir a porta para que o amor de Deus fosse derramado e acontecesse reconciliação. Alguém teve que fazer isso. E esse alguém foi quem? Foi eu. Eu tive que fazer esse movimento. E eu não estou dizendo isso porque, olha, que maravilha, né? Eu tenho 6 irmãos lá em casa. Eu sou caçula. Não é porque eu fiz um encontro pessoal com Cristo e agora, não. Porque a fonte desse amor não sou eu, não é você, é Deus. A força que vem e brota de perdão não vem de nós, não está em nós. A força da reconciliação, ela brota do coração do Pai do céu. O que Jesus falou no alto da cruz, quando estava morrendo? Ele disse: eu perdoo vocês por aquilo que vocês estão fazendo. Foi assim que ele falou? O que ele disse? Pronto, está aí. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Talvez você tenha que dizer hoje: Pai, eu perdoo o meu pai, a minha mãe, porque ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele não sabia, ele não tinha condições afetivas de saber o que ele estava fazendo. Eu tive que fazer esse movimento de ruptura e me reconciliar com a minha história e entender que o meu pai não era o culpado, que meu pai também era vítima. Ele também foi vítima do desamor, da falta de afeto, da falta de carinho, e por isso ele não conseguiu passar. Mas também, quando o negócio fluiu, agora falta pouco me lambuzar tudo aqui beijando meu pescoço, né? O negócio passou. Flui, gente. E como é gostoso chegar lá em Minas Gerais, quando eu vou visitar ele, a minha mãe, e ele vem, aquele abraço apertado mesmo, ele é alto igual eu assim, ó. Então, as coisas mudam, as coisas mudam. Por quê? Porque não começa em nós. Então diga assim: a minha história não começa em mim e não termina em mim. Agora, o que você vai deixar? Se ela não termina em você, o que você vai deixar para os seus filhos? O que você vai deixar para os seus irmãos? Porque aqui agora é o compromisso das mães que oram. Um coração reconciliado, um coração cheio do amor de Deus, que agora vai começar esse movimento de reconciliação para levar esse amor agora para os irmãos, para os familiares, para aquelas pessoas que são difíceis, não é fácil. Então, você está com a Bíblia aí? Pega, por favor, o livro do Gênesis, no capítulo 37. Livro do Gênesis, capítulo 37. Gênesis está fácil, né? O primeiro livro da Bíblia. Oh, maravilha! Hoje vocês estão salvas. Vai procurar Gênesis lá no Apocalipse não, hein? É o primeiro. É o primeiro. 37 é o capítulo. Ok? Então vamos lá, acompanha com o padre. Jacó foi morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como migrante. Esta é a história dos descendentes de Jacó. José, com 17 anos, apacentava as ovelhas com os irmãos, como ajudante dos filhos de Bala e Zelfa, mulheres de seu pai. E José falou ao pai da péssima fama deles. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque lhe tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas compridas. Os irmãos, percebendo que o pai
o amava mais do que todos eles, mais do que a todos eles, odiavam-no e já não podiam falar-lhe pacificamente. Ponto. Vamos parar aqui. A gente viu que a nossa história não começa em nós, né? E a história de José começa nele? Começa em quem? Jacó, aqui também chamado de Israel, tá? É a mesma coisa, foi o nome que ele recebeu de Deus. Jacó, a história de José começa com Jacó, o seu pai. O problema aqui do pai, que Jacó foi morar na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como migrante. Levanta a mão quem veio como migrante para cá, da família, aqui para Brasília. Ô, benção, ó. É a nossa história aí, ó. Só, gente, vamos começar aqui. Jacó, ele tinha uns probleminha em casa. Jacó, ele tinha feridas dentro dele, do relacionamento dele com os pais, com o irmão Esaú, com o tio que era sogro dele, Labão. E aí José passou por experiências destas feridas, tinha problema na família dele. Jacó tinha problema na sua família. Jacó tinha problema com o tio que era sogro, tinha problema com o irmão Esaú, tinha problema com o pai e com a mãe. Olha só que coisa. O que isso gerou? Jacó tinha o desejo de ser amado, como todos nós temos. Nós nascemos com o desejo de ser amados. Jacó tinha desejo de ser amado, só que ele não recebeu isso. Só que ele não recebeu da sua família esse amor. Tanto que da parte do irmão Esaú e da parte do sogro, que era tio dele, Labão, ele se sentiu extremamente explorado. Era problema com terra, era problema com dinheiro. Quantos de nós não vivemos experiências assim? De nos sentir explorados por algum parente, de nos sentir muitas vezes usados por algum parente. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque agora o negócio fica mais sério, né? Vai que está gravando aí, depois o seu parente vê, né? Aí vai falar que o padre foi causar discórdia na família lá. Então não vão levantar a mão, não. Vamos deixar só isso curar aqui dentro, né? Só isso, colocar o bálsamo de Deus dentro dessas feridas. Jacó queria ter sido amado, e porque tem essa ferida do desamor, o que ele faz? Lança e projeta em cima de José o que ele não teve. Ele faz de José o seu filho predileto, preferido. Jacó, não tendo recebido afetivamente esta compensação de amor, projeta isso em cima de José, o seu filho. Isso pode acontecer conosco? Pode, porque muitas vezes, atenção, a gente não ama a outra pessoa, a gente se ama nela. Na verdade, a gente pode projetar um desamor e querer se amar na outra pessoa, e olha, essa pessoa pode ser até o próprio filho, a própria filha. Eu não amo o filho ou a filha, eu estou amando a minha história ferida e estou projetando nesse filho e nessa filha um desamor que está aqui dentro. É preciso curar isso, gente. É preciso curar, porque senão também nós vamos ter as nossas preferências, e isso pode causar um problema. Isso pode causar problema entre os irmãos. Vocês viram aqui o que aconteceu. Agora, por que Jacó prefere José? Qual foi o motivo que a palavra de Deus disse? Qual? Ele era o filho da velhice. Olha que coisa especial. Porque você sabe que a esposa, uma das esposas dele, aqui nós não vamos entrar em questões de poligamia não, tá? Isso é questão histórica, é contexto histórico. Mas Raquel, que é a mãe de José,
ela demorou muito tempo para ter José. Ele foi o filho da velhice, foi um momento especial da vida de Jacó que José chegou. A gente pode ter também, gente, vocês podem ter na vida de vocês momentos especiais em que vocês deram à luz um filho ou uma filha. Pode ter sido o filho caçula. Olha o filho caçula, eu sou filho caçula. É o caçulinha, né? Vamos dar mais amor para ele, coitado, ele precisa de mais atenção. Pode acontecer do filho caçula, você ter um filho e achar que, né, tem que dar mais amor para ele. Pode ter sido com um filho prematuro que nasceu. A minha irmã viveu isso. A minha irmã viveu isso na pele. Minha irmã nasceu de 7 meses. Pode ter acontecido de um filho prematuro. Pode ter acontecido de um filho que sobreviveu no parto, um parto difícil. E aí o filho, por graça de Deus, sobreviveu. Então, eu tenho que jogar todo o amor para cima dele. Pode ter sido o filho do primeiro casamento. Pode ter sido o filho homem que nasceu, que você tanto quis que fosse um filho homem. Pode ter sido com o filho mais comportado que você tem, que aqueles outros que te dão dor de cabeça, tiram o pior de dentro de você, mas o filho comportado, que só tira nota boa, que só me deu alegria, então esse eu tenho que amar mais. Jacó tinha um motivo. Eu não sei, talvez, qual fosse o seu motivo, ou qual é o seu motivo para ter vivido uma situação semelhante como essa. O problema é que Jacó não resolveu os problemas das preferências dos seus pais em relação a Esaú, seu irmão. Jacó não se reconciliou com isso dentro dele. E aí a projeção de Jacó, e não foi só para José, porque Jacó também preferia Raquel, uma das suas esposas. Então falamos aqui do contexto da poligamia, né? Gerando conflito entre Raquel e Lia, que era outra mulher. Olha, gente, quando nós não resolvemos esses problemas afetivos dentro de nós, nós podemos criar sérios problemas. E com Jacó não foi diferente, porque os irmãos, vendo que o pai amava mais a José do que a eles, o que eles começaram? A odiar o irmão, a odiar o irmão. Nós não podemos causar conflito na nossa família. Por isso, como é necessário para a vida de uma mãe esta cura. Isso é muito importante para vocês. É muito importante para vocês, mães, passarem por esse processo de cura, de reconciliação com a sua história, porque senão você pode reproduzir isso dentro de casa, você pode levar isso na criação dos seus filhos. A nossa história não começa em nós, então é preciso buscar essas raízes e curar essas raízes na presença de Deus. Mas vamos dar uma olhadinha agora para José? Vamos dar uma olhada para ele? José, versículo 2, diz a palavra de Deus, quantos anos ele tinha? 17 anos. Certamente, José não foi o primogênito, não nasceu primeiro, porque o pai já tinha tido até mesmo filhos com as escravas, com as servas. José não era o primeiro. José, com 17 anos, indica para nós que ele teve que aceitar que ele não era o primogênito. Não era o primogênito. Por exemplo, Lia, que era a irmã de Raquel, a sua mãe, sua tia, tinha 5 filhos. E aí isso gerou até mesmo um ciúme entre Raquel e Lia, porque Raquel viu que Lia era fértil, dava filhos para Jacó e ela não.
Então José, nasceu dentro de um conflito desse e teve que entender: eu não sou o primogênito. José era irmão. Você já parou para pensar, quem aqui não é primogênito? Deixa eu ver, levanta a mão. Agora é para nós, hein? A gente tem que aceitar que nós somos irmãos. Porque você sabe que a palavra irmão é justamente aquele que foi acrescentado. Irmão significa isso. Aquele que foi... então eu e você, nós somos acrescentados, né? Na família. Olha que bonito. Quer dizer que eu não sou o centro do universo, né? Eu não sou o centro da família. Eu fui acrescentado. Eu tenho que respeitar que teve gente que chegou antes de mim. Que eu tenho irmão mais velho. Que eu tenho uma irmã mais velha do que eu. E que eu preciso, inclusive, respeitá-lo. Vamos aqui, para dentro. Essas coisas são muito sérias, né? São coisas que diz da nossa história. Eu estou me colocando junto com vocês. Eu tenho 10 anos de diferença da minha irmã mais velha. A brincadeira de boneca da minha irmã mais velha éramos nós. Ela brincava de fazer comidinha, mas era tudo de verdade. De trocar fralda, mas era de verdade. Talvez você é uma mãe com uma história dessa. Você teve que cuidar dos seus irmãos. Você não teve infância. Você não teve tempo para brincar. Não foi dado para você a possibilidade de ser criança. Isso aqui é sério, gente. E aí ficou no coração ferida. Ficou às vezes mágoa com a própria mãe, porque fez dela uma ajudante. A minha irmã teve que resolver isso com a minha mãe e com meu pai, afetivamente, porque se sentia uma ajudante, uma empregada dentro de casa, para ajudar a cuidar dos filhos. Mas acho que eu vou condenar a história da minha mãe? Não, porque a minha irmã, a história da minha mãe também não começa nela, não é? Começa na minha avó, tataravó e por assim vai. Então aqui não é achar culpados, aqui não é apontar dedo para ninguém, mas é cada um se reconciliar com a ferida que tem da história familiar. Esse é o ponto. É você se reconciliar com a ferida que você tem com quem quer que seja. Estão entendendo isso? Não importa com quem seja. Se você tiver que pedir perdão para o seu filho quando você chegar em casa, peça perdão para ele, pelas vezes que você gritou, xingou, amaldiçoou. Se você tiver que ligar para sua irmã, que está lá no Maranhão, e falar para ela: me perdoa, minha irmã, me perdoa, porque eu não fui boa irmã para você. Você tem que fazer isso na força de Deus, porque isso é reconciliação, isso é dar passos concretos. José foi acrescentado, e ele teve que aceitar que ele foi acrescentado, que ele não era o primogênito. Nós precisamos aceitar isso. Ele era acrescentado, e a incumbência que quem nasce depois tem é de se tornar irmão. O dever que nós temos, que nascemos depois, é da fraternidade. É um dever, porque eu nasci para ser irmão, eu nasci para acrescentar ao meu seio familiar a minha existência, a minha vida. Então eu preciso me reconciliar. Só que também tem o outro lado. Eu preciso aceitar quem veio antes, mas eu tenho que aceitar também quem veio depois. Quem aqui tem irmãos mais novos? Levanta a mão. Eu não tenho. Então, você tem que aceitar quem veio depois. Você tem que aceitar que Deus, na sua bondade infinita, acrescentou mais gente na sua família. Meu Deus, mais uma boca. Não, mais uma dádiva de Deus. A gente ri, mas tem muitos de nós que muitas vezes lançou palavras ruins sobre a nossa família.
para que o meu pai e minha mãe foi ter tanto filho? Para que o meu pai e minha mãe foi chegar nesse número? Onde que ele estava com a cabeça? Por que não ligou o rádio? Né? Gente, então, pede a Deus hoje para você aceitar quem veio depois também, seus irmãos, o caçula, quem veio depois de você, que também é digno do amor de Deus do mesmo jeito que você, e a história não começou nele, não começou em você, não começou no seu pai, nem na sua avó, nem na sua tataravó. Não é para achar culpados. Qual era a profissão de José? Qual? De José? José fazia o que, gente? Calma. José era pastor de ovelhas. Amém. José era pastor de ovelhas junto com seu irmão. Olha que detalhe interessante. José, ele tinha afeto com o animal, porque com a ovelha, não adianta você dar paulada nela não, viu? Porque você precisa dela, tem que ter relação de afeto, você precisa da lã da ovelha, né? Então, José, na sua profissão, tem uma relação de afeto com o animal, e aí, José consegue controlar a animalidade que tem dentro dele, porque muitas vezes as forças que poderiam impelir José era de fazer mal para os seus irmãos, mas José põe paz naquilo que ele tem dentro dele, por causa das benditas ovelhas. O que vocês acham de a gente comprar umas ovelhas, hein? Não compra gato não, compra uma ovelha, né? A ovelhinha. Olha o que o cuidado com as ovelhas permitiu a José, gente, de pacificar dentro dele a animalidade, que às vezes a gente quer voar na pessoa, né? A gente quer jogar uma panela na cabeça dela na hora da raiva, ou marido, ou filho, que deixou a cueca lá no chão, deixou a toalha molhada no banheiro, em cima da cama, e etc, etc. Vocês têm os martírios de vocês, né? As mães têm os martírios, né? Mas José teve a experiência de aprender com as ovelhas a ser guia, que ele tinha que guiar as ovelhas, a ser protetor, a ser alimentador das ovelhas. Isso aqui é importante, porque o desfecho da história é justamente essa. José depois vai dar de comer para os próprios irmãos. Então, naquilo que você está vivendo hoje, não despreze a pedagogia de Deus com você, o jeito que Deus escolheu para formar no seu coração um coração misericordioso, porque o rebanho aqui, ele é símbolo da família, o rebanho é símbolo da família, e eu sou colocado dentro da minha família para ser guia, protetor, cuidador, alimentador, não é? Sobretudo na dimensão do afeto. Por isso que eu tenho que fazer paz com as minhas feras interiores, né? Tem muita mãe leoa aqui, jaguatirica, tem? Temperamento colérico, sanguíneo. O temperamento não tem problema. Deus não vai te fazer anjinho, tá? Ele não vai transformar o seu temperamento forte num anjinho de candura, não vai. Mas Ele vai te dar o espírito dele para você controlar as feras de você, não pior. Ah, padre, mas o senhor não sabe como é que a minha mãe me corrigia, o tanto que eu ouvi grito da minha mãe, do meu pai, xingamento. Então deixa Deus curar isso daí. Não é para isso que a gente está tocando esse assunto? Não é para reconciliar com a história, com os membros da família? Peça a Deus para curar dentro do teu coração as vezes em que você esteve em contato com grosseria, com xingamento, palavrões, com uma forma violenta de ser corrigida.
Quantas de vocês não apanharam? Quantas de vocês não receberam punições, castigo? Quantas de vocês não foram humilhadas pelo pai ou pela mãe, ou por alguém que cuidou de vocês? Deixa Deus curar isso. José teve que fazer paz com isso. E depois, José, trazendo dentro dele o seu lado bom, mas também o seu lado ruim, José foi fofocar para o pai Jacó sobre os irmãos. O texto diz que José começou a falar mal dos seus irmãos para o pai, difamando os seus irmãos. O que era para ser um ambiente de afirmação, um ambiente de ternura, um ambiente de ajuda mútua, de diálogo, transformou-se num lugar de difamação. José fala mal dos próprios irmãos. Como que fogo amigo dói, né? Né, Ângela? Fogo amigo dói, né? Mais do que fogo inimigo. Você receber uma calúnia do próprio irmão, da própria irmã, de alguém da família, dói, gente. Dói. Dói muito. Quando você é traído, traída pelo próprio irmão, pela própria irmã, por gente de dentro de casa. Dói ou não? Demais. Demais. Então imagine o que os irmãos de José, além de ver que o pai preferia José, ainda serem caluniados. José arrancou o pior de dentro dos irmãos, porque eles passaram a odiá-lo mais ainda. Arrancou o pior de dentro dos irmãos. Conosco não deve ser assim, gente. Por isso que a gente tem que curar dentro de nós os problemas que a gente tem. Eu não tenho direito de caluniar o meu irmão, nem, sobretudo, o meu irmão de sangue, a minha irmã de sangue. Eu não tenho esse direito. Por isso que existe diálogo, por isso que existe partilha, por isso que existe abertura de coração. Não é para guardar mágoa aqui dentro. Coração não foi feito para guardar mágoa. Coração não foi feito para guardar ressentimento antigo. Problema que viveu lá atrás, guardou, não falou, falou com todo mundo, menos com o irmão, menos com a irmã, que tinha que escutar a verdade. Porque não é passar panos quentes também não, tá? Porque os irmãos erram, os irmãos falham, nós somos falhos. Então, se tem que corrigir, corrija. Você falou um negócio aqui, vamos clarear isso aqui? Isso aqui me feriu, isso me fez mal, vamos colocar na luz de Deus, vamos resolver essa situação e vamos para frente. Mas não é para guardar dentro do coração. O coração não foi feito para guardar mágoa, sobretudo dos nossos irmãos. E aí, a gente se pergunta, mas por que o bendito era tão amado, gente? José era o preferido do pai. Por que é que tinha que falar mal dos irmãos? O que levou ele a fazer isso? O que será? Uma compensação? Complexo de inferioridade? Vingança? Problema com a mãe que morreu no parto do segundo irmão? E ele ficou sentindo inveja dos outros irmãos que ainda tinha mãe? E ele não tinha mais? A mãe faleceu no parto do segundo filho? Eu não sei o que levou José a fazer isso, mas o resultado foi o ódio dos irmãos. Gente, vou concluir. Para piorar a história, eu não li a parte ali, mas José teve 2 sonhos. José teve 2 sonhos, e no sonho, ele via os irmãos como que se prostrando diante dele. Imagina você contar um sonho desse, né? Como assim? Me prostrando diante de você? Né? Imagina você chegar para sua irmã, olha, tive um sonho com você essa noite. Foi maravilhoso. Eu sonhei que eu era uma lady, uma mulher muito rica, riquíssima, e que eu estava na minha casa sentada, aí chegou uma manicure para fazer minha unha, adivinha quem era? Era você. Gente, horrível, né? Que sonho, né? Que sonho. José
foi piorar ainda mais a situação. Resultado, os irmãos tramaram, queriam inicialmente a morte, mas desistiram. Fizeram o quê? Venderam o irmão lá para o Egito. Venderam o irmão para uma caravana que passava. Anos se passaram, fome naquela região onde eles moravam. Eles foram bater na porta de quem? De José, lá no Egito. O que José fez? Chicoteou, explorou os irmãos, transformou eles em escravos. Fez o quê? Acolheu, perdoou, se reconciliou. Diz o texto, a gente não vai ter tempo de explorar, mas depois você pode ler em casa, que quando José começou, porque os irmãos depois de muito tempo não reconheceram mais. José tinha 17 anos, depois eu não sei quantos anos ele tinha. Eles não reconheceram o irmão, mas quando José se apresentou para os irmãos e disse: eu sou José, o irmão de vocês, o texto diz que ele caiu em prantos, abraçou os irmãos e trouxe os irmãos para aquela fartura que tinha lá no Egito, socorreu os irmãos. Ainda bem que o final, né, da história aqui é a reconciliação, e é isso que Deus também quer fazer, comigo e com você. Não importa o percurso, como eu falei, tem uma história atrás de situações que você viveu, tem histórias dramáticas, tem histórias dolorosas. Padre, o senhor não tem ideia, eu não tenho mesmo, o que pode ter acontecido na sua história familiar, mas eu sei que nela está o amor de Deus, nela está você, que fez uma experiência com o amor de Deus, e agora não quer ser mais canal de desgraça, mas canal de graça para a sua família. Você crê nisso? Fique em pé. Vamos pedir agora a reconciliação das nossas famílias. Feche os seus olhos. Peça que Deus agora entre na sua história familiar, e agora traga a bênção dele para a vida da sua família. Senhor, reconcilia o meu coração com a minha família. Vá pedindo isso. Reconcilia o meu coração com os meus familiares, meu pai, minha mãe, minha irmã, meus filhos, minha sogra, minha nora, meus tios, meus primos, tudo, Senhor, todos os membros da minha família. Agora, diante da tua presença, eu seja reconciliada, restaurada no poder do amor de Deus que nos reconcilia. Vamos cantar. Quantas lágrimas, quantas dores trago no coração. No silêncio, No silêncio, te apresento em oração. Quantas lágrimas, quantas dores trago no coração. no silêncio, No silêncio, te apresento em oração. Quando uma mãe intercede de joelhos no chão, clamando com fé por seus filhos, seu clamor Deus ouvirá. ouça. Minha família será restaurada pelo sangue de Jesus. Todas as brigas cessarão pelo Deus. Ouça, a minha família cante. A minha família será restaurada pelo sangue de Jesus. Todas as brigas cessarão pelo teu poder.
chão, clamando com fé os seus filhos, seu clamor Deus ouvirá. Erga o seu braço e canta forte. A minha família será restaurada pelo sangue de Jesus. Todas as brigas cessarão pelo teu poder. A minha família será restaurada pelo sangue de Jesus. Todas as brigas cessarão pelo teu poder. Você cantando agora, só vocês, bem forte. A minha família, pelo sangue, todas as brigas, pelo força. A minha família será restaurada pelo sangue de Jesus. Todas as brigas cessarão pelo teu poder. Estenda a sua mão agora, onde você está. Estenda a sua mão. Agora o Padre vai abençoar a sua família. Eu quero ser agora as mãos de Cristo, a abençoar a sua família, tirar toda a maldição que pesava sobre ela, de discórdia, de divisão, alcoolismo, prostituição, adultério. Acolha no seu coração agora esta bênção de Deus, que recai sobre a sua família, desde os seus antepassados, até o dia de hoje, no presente, no agora que você vive. Derrama, Jesus, a tua bênção sobre essas famílias. Derrama a tua bênção sobre o coração dessas mães. Reconcilia o coração dessas mães com o teu coração, para que elas saiam daqui hoje, Senhor, restauradas, curadas, reconciliadas. Faz cair por terra, Senhor, todo desamor, desafeto, mágoa, rancor, ressentimento, ódio, divisão, ciúme, inveja. Que tudo isso, Senhor, caia por terra e que a tua bênção cele no coração delas a tua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha família, a minha família